Amados irmãos, antes de nos unirmos em oração, vamos primeiro dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus e então, juntos, elevaremos nosso clamor ao Pai. A palavra do Senhor nos diz em Oséias, capítulo 10, versículo 12: Semeiem a retidão para si, colham o fruto da misericórdia. Arem o campo que não foi lavrado, pois é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Vamos meditar um pouco sobre esta palavra. Tempo. O tempo é uma das dádivas mais misteriosas e preciosas que Deus nos concedeu. Não podemos segurá-lo, não podemos controlá-lo. Não há como voltar atrás ou fazê-lo andar mais devagar. Ele continua avançando, quer prestemos atenção ou não. E com mais frequência do que gostaríamos de admitir, o tempo escorre por entre nossos dedos enquanto estamos ocupados correndo atrás de coisas que não permanecem, coisas que a traça e a ferrugem consomem. Quantas vezes dizemos: "Ah, se eu tivesse mais tempo", especialmente quando se trata das coisas do espírito. Mais tempo para orar, mais tempo para estar na presença de Deus, mais tempo para me tornar a pessoa que o Senhor me chamou para ser. E, no entanto, os dias voam, as responsabilidades se acumulam como uma montanha, as distrações se multiplicam ao nosso redor e, lentamente, sem perceber, começamos a nos afastar. Nos afastamos da intimidade, daquele lugar secreto. Nos afastamos do nosso primeiro amor e um dia olhamos para trás e nos perguntamos: para onde foi o tempo? Os mais velhos falam com uma sabedoria que os jovens ainda não conhecem. Eles já viram como a vida é passageira, como um sopro. Eles sabem o que é piscar os olhos e perceber que décadas se passaram. Falam de arrependimentos, não pelas coisas que fizeram, mas pelo tempo que não dedicaram aos seus amados, pelas orações que nunca fizeram, pela paz que adiaram para um depois e pelo Deus que sempre planejaram buscar um dia. Os jovens, por outro lado, muitas vezes agem como se tivessem todo o tempo do mundo. Não precisa ter pressa, certo? Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Eles pensam que vão levar a fé a sério mais para frente. Vão buscar a Deus depois que conseguirem o emprego, depois que o relacionamento der certo, depois que aproveitarem a vida. Mas a Escritura nos lembra com clareza: a ninguém é prometido o amanhã. O tempo é frágil, o tempo é passageiro e o tempo é uma dádiva cujo valor só percebemos quando já se foi. É por isso que as palavras do profeta Oséias são tão urgentes. É tempo de buscar o Senhor. Não amanhã, não na próxima semana, não quando tudo se acalmar. É agora. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essas palavras são para nos despertar. Elas nos lembram que a porta da graça, a janela do convite, não fica aberta para sempre. Não porque Deus seja cruel, mas porque os corações se endurecem. As oportunidades passam, o tempo se esgota, e o que antes era um toque suave do Espírito Santo se torna um eco que mal conseguimos ouvir. Em Provérbios capítulo 1, versículos 28 e 29, a sabedoria clama: Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão de madrugada, mas não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Isso não é para nos assustar, amados, é para nos despertar, porque o tempo de responder é agora, o tempo de escolher a Jesus é agora, o tempo de buscar a sua face não é um dia, é hoje. E se você precisa de mais clareza, ouça as palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Pense nisso, um vapor, uma neblina. Aqui, num momento, no seguinte, já se foi.
É assim que nossos dias passam depressa. É por isso que Efésios 5, versículos 15 e 16 nos exorta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O tempo é curto, o mundo é barulhento, e nossas almas são facilmente embaladas para dormir. Mas Romanos 13, versículo 11, declara: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você consegue sentir o pulsar do coração de Deus nestes versículos? Ele não está apenas nos ordenando, ele está nos chamando, como um pai que sente falta de seus filhos, como um pastor que anseia pelo retorno de suas ovelhas. Ele está dizendo: desperta, meu amado, não se desvie mais, não desperdice o que eu te dei. Volte para mim, volte ao seu primeiro amor. Arem o campo que não foi lavrado, diz a palavra. O que é esse campo? É um solo que foi deixado de lado por muito tempo. É uma terra que um dia foi fértil, mas que se tornou dura, ressecada, porque ninguém cuidou dela. É isso que nossos corações podem se tornar quando adiamos a busca por Deus. Duros, insensíveis, secos. As ervas daninhas do pecado, da indiferença e da apatia criam raízes. Mas o convite de Deus é claro: trabalhe esta terra. Volte para o jardim, arranque as ervas daninhas. Oseias continua: semeiem a retidão para si, colham o fruto da misericórdia. O que você planta hoje moldará o seu amanhã. E as sementes que você semeia em fé um dia florescerão em misericórdia, em paz, em alegria eterna. Então, deixe-me perguntar a você, meu irmão, minha irmã: você está usando o tempo que lhe foi dado para buscar aquele que lhe deu? Você está adiando o relacionamento que mais importa por um mundo que não vai durar? Amigo, Deus está perto. Seus braços estão abertos. Seu espírito está chamando. Não espere por uma crise para te despertar. Não espere o arrependimento te lembrar do que realmente importava. Que hoje seja o dia em que você diz: sim, Senhor, eu te buscarei com todo o meu coração. Trabalhe a terra do seu coração. Deixe de lado as distrações. Pegue sua Bíblia. Caia de joelhos. Sussurre o nome dele. E não pare de buscá-lo até que ele venha e faça chover justiça sobre você. Porque ele virá. E quando ele vier, você nunca mais será o mesmo. Agora, vamos tomar um momento para orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por mais um fôlego de vida, por mais um nascer do sol e por mais uma chance imerecida de te conhecer mais. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando estive distraído ou distante. Tua paciência é um amor que eu nunca compreenderei plenamente, mas que guardo como um tesouro profundo. Tu me lembraste, Senhor, que o tempo não é algo para ser tratado de qualquer maneira. Cada respiração, cada momento que me é dado é uma dádiva sagrada vinda de Ti, valiosa demais para ser desperdiçada, preciosa demais para ser ignorada. Ajuda-me a viver cada dia com essa consciência. Ensina-me a honrar o tempo da maneira que Tu planejaste. Não correndo de uma coisa para outra, e não perseguindo coisas que não satisfazem, mas desacelerando e vivendo com propósito, com os céus à vista. Não me deixes adormecer por dentro, Senhor. Não me deixes vagar pela vida insensível ao que realmente importa. Desperta-me, Senhor. Tua palavra diz que os dias são maus e o tempo é urgente. Então, sacode-me de toda complacência ou conforto que me mantém paralisado. Abre os meus olhos para ver as coisas eternas, que o meu coração arda com o que arde no teu. Eu não quero passar minha vida construindo coisas que parecem boas por fora, mas que são vazias de valor eterno. Não quero gastar minha energia correndo atrás de aplausos ou aprovação que se desvanecem como a névoa. Eu quero plantar sementes de justiça,
decisões, ações e escolhas que tenham peso na eternidade. Eu quero que a minha vida te reflita, Jesus. Quero viver de uma maneira que te agrada, mesmo quando ninguém mais está olhando. Jesus, que a minha vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que tudo o que eu faça, seja visto por muitos ou por ninguém, seja feito como uma oferta a ti. Que venha de um coração que te reverencia e tem prazer em te servir. Que minhas motivações sejam puras, não movidas pelo orgulho ou pelo medo, mas enraizadas no amor. Que minhas ações sejam moldadas pela graça e meus desejos estejam completamente alinhados com a tua vontade. Ensina-me a ser sábio com o tempo que tu tão generosamente me deste. Ajuda-me a não desperdiçá-lo com distrações que não importam. Dá-me discernimento, Senhor, para saber quando dizer sim e a coragem para dizer não quando algo não vem de ti. Ajuda-me a andar em obediência ao teu Espírito, que a forma como eu uso o meu tempo reflita o que eu verdadeiramente creio, que a minha agenda corresponda às minhas convicções, que as minhas prioridades espelhem o teu coração, e quando eu for tentado a adiar, quando eu pensar, vou orar mais tarde, vou ler tua palavra mais tarde, vou te obedecer mais tarde, lembra-me que o mais tarde nunca é garantido. A vida é um vapor e o tempo passa mais rápido do que eu percebo. Ajuda-me a dizer sim, agora, a orar agora, a me render agora, que eu não espere por um tempo mais conveniente que talvez nunca chegue. Coloca em mim uma urgência santa, uma fome que não se satisfará com nada menos do que tu, hoje. E quando a vida se tornar barulhenta e exigente, quando minha mente estiver inundada de distrações, guia-me de volta às águas tranquilas, onde posso descansar em tua presença e ouvir a tua voz. Torna-me mais consciente de ti do que do mundo ao meu redor. Ajuda-me a guardar meu coração dos ídolos desta era. Impede-me de ser consumido pelo que é temporário, que eu ajunte tesouros no céu e não na terra. E quando eu começar a me desviar, quando meu coração se tornar duro ou frio, trabalha a terra dentro de mim. Rega minha alma com a tua graça. Que os lugares secos se tornem jardins novamente. Como a tua palavra diz, nós teremos que prestar contas de nossas vidas. Esse momento chegará. E quando chegar, eu quero estar diante de ti, não com arrependimento, mas com alegria, sabendo que eu te dei o meu sim, o meu tempo, o meu coração, o meu tudo. Senhor, mantém-me fiel nas decisões diárias, nas escolhas invisíveis de te honrar, amar os outros, proferir vida, perdoar rapidamente e andar humildemente. Que minha vida seja marcada pela obediência, mesmo quando isso custar algo. Eu oro para que eu não seja morno no meu amor por ti. Que meu coração arda com paixão santa, que eu nunca me satisfaça com uma fé superficial. Leva-me mais fundo, refina-me, estica-me, molda-me a tua imagem. Quando o inimigo tentar me distrair com ocupações ou me desanimar com mentiras, ajuda-me a reconhecer as ciladas e a permanecer firme na fé. Que eu resista com a verdade, que eu declare tuas promessas em voz alta, mesmo quando me sentir fraco. Tua palavra é a minha espada e teu espírito é a minha força. Lembra-me, Senhor, que em cada estação, seja na alegria ou na tristeza, na clareza ou na confusão, tu estás perto. Tu não és um Deus distante, tu estás presente. Tu és bom e estás trabalhando, mesmo quando não consigo ver. Que minha alma seja sempre sensível a ti. Que meus ouvidos estejam sempre abertos à tua correção. Que meus pés estejam sempre dispostos a andar no caminho estreito que leva à vida. E assim, Jesus, eu volto novamente àquela oração, mais de ti, menos de mim, mais da tua presença, mais da tua voz, mais da tua direção em cada área da minha vida.
Arranca tudo o que compete pelo teu lugar em meu coração. Remove todo ídolo, toda distração, todo medo. Preenche o espaço com mais de ti. Sê a minha alegria, a minha porção, o meu tudo. Que eu seja encontrado em ti. Que a minha história aqui na terra seja uma de fidelidade. Que o meu tempo, seja longo ou curto, traga glória ao teu nome. Obrigado pelas segundas chances, pelos braços abertos, pela misericórdia que se renova a cada manhã. Eu rendo meus dias, minhas decisões e meus desejos a ti novamente. Sê glorificado em minha vida, Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Em teu nome lindo e santo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, digite amém como um sinal de fé. Eu oro para que cada bênção nesta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos dizer nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.